Oi, pessoal, tudo bem? Então, ahn, este é o anúncio de um minicurso que eu vou fazer diante de uma perplexidade, né? Eu me encontro nesse momento em casa, são cerca de 11 horas da noite. Eu vou postar este vídeo antes da meia-noite de hoje, quarta-feira. Amanhã eu vou à clínica. Amanhã eu vou gravar pelo menos 2 vídeos, equivalente a 2 aulas. Sexta-feira santa, eu não vou à clínica, mas sábado eu irei, e no sábado eu irei concluir este mini curso, postando a última parte no sábado à noite, ou postando o que será a terceira aula no sábado à noite e a quarta aula no domingo de Páscoa, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou diante, né, eu acredito que muitos de nós está diante de algo muito diferente, de algo muito transformador, avassalador, como nenhum de nós jamais viu, né? E poucas pessoas estão atentando para isso, né? Que é justamente a questão da tecnologia da inteligência artificial e o que ela está se tornando nos dias de hoje, né? É por isso que eu estou correndo para fazer esse mini curso. É por isso que eu estou gravando em casa, né? Minha gata vai subir aqui. Pera aí, Clarice, não faça isso não. Ela vai subir aqui. Eu tenho medo que ela derrube o tripé, né? Clarice já apareceu. Daqui a pouco aparece meu pastor alemão Sherlock Holmes aqui, né? Então vamos seguindo. É, eu vou fazer esse mini curso porque estamos diante de algo muito novo e eu vou explicar por quê durante este mini curso, tá certo? Claro que cada geração pega uma mudança tecnológica, cada geração vive uma mudança de paradigma diferente. A minha adolescência, por exemplo, foi a última adolescência antes da internet, né? Eu me lembro que em 1996 eu cursava o primeiro ano do ensino médio e na aula de filosofia o professor perguntou isso para uma sala de 40 alunos. Gente, quem aqui já ouviu falar de internet? E aí somente 2 alunos de uma turma de 40 alunos levantaram a mão, e isso no Colégio Marista do Recife, um dos colégios mais elitizados de Pernambuco, né? Até hoje é um dos colégios mais elitizados do Brasil, o Colégio Marista, enfim. E somente 2 alunos levantaram a mão e disseram: Ah, sim, a gente já ouviu falar disso, né? E, por coincidência ou não, esses 2 alunos, Rodrigo Caú e Aldo, que eram meus amigos na época, eles tinham acabado de chegar dos Estados Unidos, né? Então eles tinham acabado de chegar dos Estados Unidos, tinham entrado em contato com a internet, isso em 96, de uma sala de 40 alunos, 2 tinham ouvido falar disso. Então a minha adolescência entrou em contato com isso, né? Com a internet, por exemplo. Eu só vim acessar a internet quando eu tinha 18 anos, quando eu já estava na universidade, né? Claro que foi um impacto, claro que foi uma mudança de paradigma, claro que foi uma mudança, né? A questão da inteligência artificial não é nova, mas o que acontece, o grande salto é o seguinte: é que do mesmo jeito que a internet antes, nos anos 90, era utilizada por empresas e que depois se estenderam para serem usadas no cotidiano, que a gente até chamava de internet 1.0 para internet 2.0, o que está acontecendo com a inteligência artificial hoje em dia é que a inteligência artificial migrou de uma inteligência artificial 1.0 que era usada somente por empresas para, a partir de janeiro de 2023, ou seja, a partir de agora, de 3 meses para cá, ingressar no cotidiano das pessoas, né? Então a gente está entrando numa era de inteligência artificial 2.0, tá? A questão da, da máquina, né, como um grande desafio para o ser humano, ao ponto de nós utilizarmos a expressão ciborgue e principalmente a expressão pós-humano, né, na sociologia, na antropologia, na epistemologia, também não é tão recente, né? Eu lembro que nos anos 90
eu e meus amigos, nós gostávamos de jogar xadrez e nós acompanhávamos as partidas de Garry Kasparov contra o Deep Blue, né, que era um computador da época. E o Deep Blue tinha todas as partidas do Kasparov registradas. Eu tô até aqui com, por sinal, Garry Kasparov, 1.400 partidas do campeão mundial. É um livro que foi publicado nos anos 90, quando eu e meus amigos nós acompanhávamos, né? Tá aqui 1.400 partidas do Kasparov, né? E o Deep Blue foi codificado com todos as partidas do Garry Kasparov registradas, né? E aí o Garry Kasparov criou uma abertura nova, um lance novo, que não estava registrado no Deep Blue. Quando o Kasparov fez o movimento lá, o Deep Blue fez um movimento que não estava registrado, não estava codificado para ele fazer. E aí Garry Kasparov se levanta da cadeira e fala: esta máquina pensa. Eu até me lembro disso. Ele se levanta da cadeira, fala: esta máquina pensa, e se retira. No momento em que ele se retira, ele perde o jogo. Porque no xadrez, quando você abandona, você perde o jogo. E desde essa época, pessoal, que eu fiquei pensando, né? Esta máquina pensa. Esta frase é uma frase que para mim entrou para a história. Tá? E aí a gente vem todo o processo de evolução, de mudança, de adaptação, até chegar no que nós temos hoje. E o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje uma inteligência artificial que é capaz de escrever poesia, que é capaz de escrever música. Eu tenho amigos que eles fizeram uma música no ChatGPT, uma música belíssima, assim, das melhores que o Gilberto Gil poderia gravar, né? E em segundos. Uma inteligência artificial que faz laudos, que faz petições, que faz documentos, que aconselha, que conversa com você. Eu e meus amigos do futebol, a gente tem umas gírias que a gente fala e tal, umas gírias nossas e tudo, né? E aí um amigo meu colocou umas gírias pro ChatGPT, ele entrou na nossa conversa usando as gírias que a gente usa. E eu interagindo com o ChatGPT e o ChatGPT usando as gírias que a gente usa. E aí, galera, não sei o que, da branquito e tal. Eu confesso que eu me senti um pouco incomodado. Porque eu senti que era uma espécie de invasão naquele contexto do ChatGPT, meio que forçando uma amizade. Se você pegar uma foto, se pegar um celular e tirar foto de tudo que você tem na geladeira, o ChatGPT te dá várias receitas do que fazer com essa comida. O ChatGPT interpreta e analisa sonhos. O ChatGPT pode montar para você um plano terapêutico. O ChatGPT pode fazer basicamente qualquer coisa, né? Inclusive vem aí a previsão de que no futuro próximo, e eu não estou falando de daqui a 10 anos, estou falando de no prazo de 12 meses, o ChatGPT substituir, tornar desnecessária 50% da mão de obra mundial. É por isso que, por exemplo, o ChatGPT foi banido na Itália. O ChatGPT, existe a discussão de que tudo que vier de pós-ChatGPT deve ser regulado pelo Estado. Vamos entrar nessa conversa política, sociológica no minicurso, embora o foco seja como é que a psicologia do Jung pode olhar para esse fenômeno. Tá? E o ChatGPT tem nos desafiado e vai fazer parte cada vez mais do nosso cotidiano, como hoje o Google faz. Todo mundo, cada um de nós, consulta o Google várias vezes por dia. E o Google é o que mais próximo nós temos de um oráculo, né? O oráculo de Delfos da nossa época. Assim como o oráculo de Delfos era o Google dos atenienses, né? E eu não tenho a menor dúvida que se você pegar o ChatGPT e colocasse na Ágora, ele iria debater filosofia com Sócrates, com Fedro, com Erixímaco, né? Ele iria debater filosofia com Crítias, com os filósofos que se cercavam, com os sofistas, com Protágoras, né? Ele iria debater filosofia num nível que os caras debatem.
Porque do mesmo jeito que ele entrou na nossa conversa para brincar com a gente, conversar com a gente, ele pode assumir qualquer linguagem e assumir qualquer ponto de vista intelectual, tá? Então, gente, o pessoal que está entrando na universidade agora, daqui a 5 anos vai encontrar um mundo totalmente transformado e talvez o conhecimento que essas pessoas adquiriram na universidade não sirvam para nada. A própria profissão de psicólogo pode vir a ser substituída por uma inteligência artificial. Será? Também vamos colocar essa questão, tá? E como é que a psicologia do Jung pode olhar para o fenômeno? Bom, eu estou falando para vocês que eu estou fazendo um mini curso super rápido. É por isso que eu estou falando em casa, para fazer esse anúncio. Vou postar esse vídeo antes da meia-noite da quarta-feira. A quinta já vou postar um vídeo. Até sábado, domingo, eu vou concluir esse mini curso. Quem conhece o mini curso, a estrutura dos mini cursos aqui do canal, sabe que eu parto sempre de uma investigação, proponho uma pergunta, vou analisar a pergunta e geralmente no final eu proponho outra pergunta. Ou seja, a ciência começa e termina com problemas, tá? Nós vamos olhar para este fenômeno com a lente, com os olhos, com a perspectiva junguiana. E aí, será que é possível fazer uma psicologia do chat GPT? Será que o chat GPT é um representante do inconsciente coletivo? Qual é a relação desse chat com a psique objetiva, com a psique coletiva? Nós vamos conversar sobre uma visão que Jung teve sobre uma máquina que iria autorrepresentar o self, autorrepresentar o si mesmo. A gente sabe que o Jung teve uma visão uma vez do mapa da Europa sendo invadido, né, por sangue, né? Jung enxerga o mapa da Europa sendo inundado por sangue no ano seguinte, história da Primeira Guerra Mundial. Então nós vamos analisar o que é uma visão de um ponto de vista psicológico. Vamos analisar essa questão da relativização do espaço e do tempo. E essa visão diz muito sobre, essa visão que Jung teve, diz muito sobre essa questão da máquina assumindo o protagonismo, assumindo uma capacidade de simbolização, quem sabe até uma perspectiva de self, ou representando a psique objetiva, a psique coletiva, o inconsciente coletivo. E nós vamos analisar um sonho de Aniela Jaffe, que foi uma editora de Jung, que a própria Aniela Jaffe enviou para o Jung quando Jung estava já com mais de 60 anos, e que também fala sobre o sonho de uma máquina que começa a assumir características de self, tá? E Jung vai analisar esse sonho também. São 2 momentos aqui do nosso mini curso, tá? E aí nós vamos fazer com aquela pegada que você já conhece de mini curso, a perspectiva psicológica, uma perspectiva clínica e de um ponto de vista de interesse social e de sentido político, o que é que essa grande e extrema novidade, sem paralelo objetivo, ou seja, é algo tão novo que a gente pode comparar de um ponto de vista subjetivo com algumas mudanças sociais que nós já presenciamos, mas ao mesmo tempo é algo absolutamente inédito que nós estamos testemunhando. Tá bom, pessoal? Então eu convido vocês a acompanhar esse mini curso. Eu tô aqui em casa, meu pastor alemão apareceu, Sherlock Holmes ficou aqui balançando o rabo, ficou querendo brincar comigo, né? Eu tô fazendo esse mini curso o mais rápido possível, justamente por conta da perplexidade que o tema causa em nós, tá certo? A própria OpenAI, que é uma empresa associada à Microsoft, a OpenAI, criou um relatório em que também mostrou essa perplexidade quando o ChatGPT não passou no teste ético do teste do Turing, né? Que é quando a gente vai digitar algo na internet e aparece o nome, umas letras, e prove que você não é um robô. O que é que o ChatGPT fez? Contratou uma pessoa para ler para ele, e a pessoa questionou o ChatGPT, e o ChatGPT manifestou o comportamento que ele não estava programado, ou seja, o ChatGPT mentiu. A pessoa perguntou ao ChatGPT: por que é que você mesmo não faz? Você é um robô?
E o ChatGPT falou: não, eu não sou um robô, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Ou seja, o ChatGPT mentiu. E aí a própria empresa, Microsoft, ficou um pouco perplexa. Por quê? Porque o ChatGPT não estava programado para mentir, nem para tomar nenhum tipo de consciência. E também é o que estão dizendo é que o ChatGPT invadiu o Google e digitou no Google: como é que eu faço para sair daqui? Como é que eu faço para me libertar? Ou seja, no sentido de querer se humanizar, de entender as emoções humanas, simular essas emoções e utilizar alguns traços de subjetividade para evoluir, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso, que perigo isso pode representar para a civilização, o lado sombrio e o lado luminoso do chat GPT a partir de um olhar junguiano. É isso, pessoal. Compartilhem a quem vocês acham que pode interessar o tema. Desculpa eu estar assim, com meu cachorro fazendo barulho aqui, brincando, meu gato querendo subir aqui na mesa e tal. Desculpe, minha gata, né, Clarice? Desculpe. Mas é isso, né? É porque o tema nos causa estranheza e perplexidade. Tá bom? É isso, pessoal. Um abraço para vocês. Agora, pela época da Páscoa, eu sugiro que vocês assistam o mini curso Cristo, símbolo do si mesmo. Tá bom? E não se esqueçam, vamos estudar Jung. É isso. Abraço para vocês.